Olá, eu sou Luiz Carlos Largo e no vídeo de hoje nós vamos falar de Salah. Você acha que ele teve vida fácil para ser o jogador que ele é hoje? Não teve não. Ele passou por momentos difíceis que você vai saber acompanhando o vídeo. Nagri, uma pequena cidade de pouco mais de 8 mil habitantes no Egito, foi lá que no dia 15 de junho de 1992 nasceu Mohamed Salah Ghali, atualmente com 27 anos, hoje um ídolo dos Reds. Mas para chegar a essa condição, Salah passou por muitas dificuldades, mas muitas mesmo, e também sofrimento. Como, por exemplo, quando ele tinha 14 anos, ele passava 9 horas por dia dentro de um ônibus para ir da sua cidade Nagri até Cairo. Ele ia até a capital para treinar no Al-Mokalon. Imaginou? 4 horas e meia para ir, 4 horas e meia para voltar durante 5 dias por semana. Na época, Salah jogava na lateral esquerda. Já era muito veloz. E com essa idade, 14 anos, ele também já tinha conquistado o seu primeiro contrato como jogador profissional. O seu treinador, na época, impressionado com a sua velocidade, pensou e optou em colocá-lo um pouco mais à frente, um pouco mais adiantado, lá na ponta esquerda. E não é que o resultado deu certo? As jogadas rápidas aconteceram, muitas assistências do Salah e os gols também surgiram. Claro que com tantas horas na estrada e treinos e mais treinos, acabou sobrando poucas horas para o Salah estudar. Sabe quantas horas o garoto tinha por dia para se dedicar aos estudos? Só 2 horas por dia. E aí os pais do Salah foram até o colégio e colocaram a situação do filho. Ele tinha um sonho, queria ser jogador de futebol, e a chance tinha aparecido na capital. E claro que o diretor concordou, e Salah então passou a frequentar o colégio 2 horas por dia. E assim o garoto que sonhava em ser um Ronaldo Fenômeno, Totti ou Zidane, viu o tempo passar, foi crescendo e com ele o seu futebol também cresceu. Em 2012, Salah tinha 20 anos, claro, já há alguns anos morando no Cairo. Algum tempo também não precisava mais gastar aquelas 9 horas por dia dentro de um ônibus, 180 horas por mês, 2.160 por ano, ou seja, Salah em um ano passava 90 dias ou 3 meses sentado num banco do ônibus para ir até o Mokalon, treinar lá no time do Cairo. O banco de reservas estava longe dele, porque ele era um dos grandes ídolos da equipe da capital. Então ele passava muito longe do banco de reservas, pelo menos do seu time. Até os 20 anos, Salah jogando pelo Mokalon tinha disputado 38 jogos e 11 gols marcados. Não tinha conquistado nenhum título pelo seu clube. Na seleção do Egito, nessa época, ele já tinha jogado pelo Sub-20 e Sub-23. Ele foi terceiro colocado na Copa Africana de Nações nas 2 categorias no mesmo ano, em 2011. E no ano seguinte, Salah esteve em Londres, defendendo a seleção do Egito nos Jogos Olímpicos. Sua seleção foi eliminada nas quartas de final, ao perder para o Japão por 3-0. Também em 2012, aconteceu a maior tragédia no futebol do Egito, que mudou a carreira do Salah. Ele não estava em campo, não era o time dele que estava jogando. Conhecido como o massacre do estádio Port Said, no jogo entre Al-Masry e o Al-Ahly. Torcedores dos 2 times invadiram o gramado, começaram a brigar, o resultado foi terrível. 74 pessoas morreram. Com isso, os campeonatos de futebol do Egito foram suspensos por 2 anos e os jogadores ficaram sem calendário, menos o Salah, o principal jogador do Mokalon. Ele estava se transferido para o Basel da Suíça, que o contratou por 2,5 milhões de euros. Em 2 temporadas no novo clube, Salah foi campeão suíço 2012 e 2013 e também na Copa da Suíça, na mesma temporada. No Basel, Salah disputou 47 jogos e marcou 9 gols. No dia 25 de janeiro de 2014, o Chelsea contratou Salah.
pagando ao Basel 13 milhões de euros. No time inglês, o egípcio não foi muito aproveitado. Jogou apenas 13 partidas e marcou 2 gols. Sem espaço no clube de Londres, Salah foi emprestado à Fiorentina e disputou a Série A da temporada 2014-2015. 16 jogos, ele marcou 6 gols, chamando a atenção da Roma. Na temporada seguinte, emprestado pelo Chelsea, o futebol de Salah encheu os olhos dos torcedores e dirigentes romanistas. Foram 34 jogos e 14 gols e a Roma foi a terceira colocada atrás da campeã Juventus e do segundo colocado Napoli. Em 30 de junho de 2016, a Roma comprou o passe de Salah, pagando na época 15 milhões de euros. Mais uma temporada disputando o campeonato italiano pela Roma e mais uma temporada de brilho de Salah e também da Roma, que acabou sendo a vice-campeã italiana de 2016-2017, somando 4 pontos a menos que a campeã Juventus. Salah disputou naquela época 31 jogos, marcando 15 gols. Nas 2 temporadas de Salah pelo clube da capital da Itália, em todas as competições, Salah jogou 83 partidas e marcou 34 gols. Mostrando o futebol gigante pela Roma, não faltaram clubes interessados em contratá-lo. E nessa briga, quem levou melhor foi o Liverpool, que no dia 30 de junho de 2017 pagava a Roma 42 milhões de euros. Ou seja, em um ano, a Roma lucrou 27 milhões de euros com o jogador, já que um ano antes, você lembra, a Roma tinha comprado ele junto ao Chelsea por 15 milhões. Que lucro, hein? Um lucro espetacular. Ainda em 2017, pela seleção do Egito, Salah foi vice-campeão da Copa Africana de Nações, perdendo a final para Camarões por 2-1. Em 2018, Salah esteve na Rússia, disputando a Copa do Mundo, mas o Egito saiu da competição como o último colocado do Grupo A. Não venceu nenhum dos 3 jogos. Só fez 2 gols na Copa do Mundo. E os 2 gols de quem? De Salah, nas derrotas para a Rússia por 3-1 e para a Arábia Saudita por 2-1. Salah vive a sua 3ª temporada no Liverpool. Na primeira, em 2017-2018, o Liverpool foi 4º colocado no campeonato inglês. Salah jogou 36 jogos e marcou 32 gols, sendo o artilheiro da Premier League. Nessa temporada também, Salah e o Liverpool foram vice-campeões da UEFA Champions League, perdendo na final para o Real Madrid por 3-1. Na temporada 2018-2019, o Salah atuou em 38 jogos e marcou 22 gols pelo Liverpool, que foi o vice-campeão. E foi um vice-campeão, olha, com uma campanha sensacional. Ele perdeu o campeonato para o Manchester City, que foi o campeão, somando 98 pontos. E o Liverpool do Salah somou 97, um pontinho a menos só. Nessa temporada, Salah dividiu a artilharia da Premier League com Aubameyang do Arsenal e com seu companheiro de Liverpool Mané, todos com 22 gols cada. E nessa mesma temporada, Salah e o Liverpool foram campeões da Champions League, vencendo na final o Tottenham por 2-0. O egípcio fez o primeiro gol do jogo logo com 2 minutos, cobrando um pênalti no comecinho da partida. E em dezembro de 2019, o Liverpool foi campeão mundial de clubes, vencendo o Flamengo na prorrogação por 1-0. E Salah foi eleito o melhor jogador em campo nessa partida. Bem, na atual temporada, o Liverpool é o virtual campeão inglês, claro que sim, restando 9 rodadas. Lembrando que o campeonato inglês continua parado em função da Covid-19. Mas o Liverpool pode, com toda essa diferença de 25 pontos, faltando 9 rodadas, o torcedor comemora o título de campeão inglês depois de 30 anos de espera. Isso mesmo, o torcedor do Liverpool vai comemorar o 19º título do campeonato inglês e ele sabe que Mohamed Salah é um dos responsáveis por isso. Salah é um ídolo, é um herói do torcedor que tem até uma música especial para o astro egípcio.
Hoje, Mohamed Salah, que há 3 anos defende o Liverpool, e o Liverpool investiu para ter o futebol dele, você lembra, 42 milhões de euros pelo seu passe comprado junto à Roma. Hoje, ele está valendo, segundo o site Transfermarkt, 120 milhões de euros, ou seja, uma valorização de 78 milhões de euros em 3 anos. Quem compra o Salah, meu amigo, ganha muito dinheiro. Mohamed Salah é mais uma daquelas histórias em que a persistência e a força de vontade superam obstáculos. Do garoto que jogava descalço na sua cidade natal, Nagbe, num campo de terra, cidade em que ele sonhava um dia ser um jogador de futebol, que passou horas e mais horas dentro de um ônibus. E ali, com certeza, quando exausto depois de mais um dia de treino, encostava a cabeça na poltrona e sonhava em ser um jogador de futebol. Mas ele, como você viu nesse vídeo, foi mais além. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho para você receber notificação sempre que houver um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo!